em breve. O que ele vai começar em breve? Acho que agora tá gravando, né? Está gravando. Beleza. Todo mundo tá vendo a tela, todo mundo tá vendo o rabiscar, né? Sim, tá aparecendo tudo agora. Tá, então beleza. Maravilha. Bom, começando então agora, falando sobre colisões, né? Então as colisões são definidas basicamente aí como sendo o encontro entre corpos e a gente tem aí nos mais diversos ramos da física, né? Por exemplo, colisões entre corpos celestes aqui, é o meteoro colidindo com o corpo celeste, né? Na termodinâmica a gente tem a colisão entre as moléculas. No jogo de bilhar, né? No clássica sinuca aí, também temos colisões entre as bolas. Fissão nuclear, né? Quando eu tenho aí partículas menores colidindo com átomos maiores e aí liberando energia, colisões entre partículas atômicas, naqueles, por exemplo, no LHC, né, no Large Hadron Collider. Lá. Então são vários exemplos de colisões aí que a gente tem no nosso dia a dia. E qual que é a principal característica das colisões? Então, para que eu tenha apenas forças internas atuando no sistema, né, eu vou ter o que a gente chama de conservação de momento linear. Então, o nosso ΔP, né, que é o nosso variação de momento, ele tem que ser uma constante, ou ele tem que ser igual a zero. Dessa forma, a gente consegue classificar aí basicamente três tipos de colisões, né, o que eu chamo de colisão elástica, que é aquela que ocorre além da conservação do momento linear, a conservação de energia cinética, que é o caso do nosso mundo ideal, né, onde tudo se conserva. Eu vou ter a nossa colisão inelástica, né, que existe a conservação de momento. Em todos os casos, né, vai existir sempre a conservação de momento. Mas na colisão elástica, além da conservação de momento, tem a conservação de energia cinética. Na colisão inelástica, a energia cinética não é conservada. E aí eu tenho perda de energia, como energia térmica, como energia sonora, né, pelo barulho das colisões. Então eu tenho ali sempre alguma dissipação envolvida. E o terceiro caso é o que a gente chama de colisão perfeitamente inelástica. Nesse caso, os corpos eles saem grudados, né, juntos ao final da colisão. Então, fica tudo como se tivesse dois carros amassados, né, e eles saem grudados juntos. Então, esse caso aqui é o caso de colisão perfeitamente inelástica e todos eles eu vou ter a conservação do momento, né, envolvida. Então, é uma das maneiras de estar resolvendo exercícios, né, aí de colisões, sempre conservação do momento sendo levado em consideração. Vamos ver como é que funciona, né, aí os dois tipos de colisões, né, então eu tenho duas bolinhas aqui, ó, A e B, né, no primeiro tipo elástica. Energia cinética conservada, então se eu tenho as duas indo em direção uma da outra, certo? O que vai acontecer? Elas basicamente, se elas tiverem a mesma massa, elas vão trocar energia, né? Então, ó, perceba que a velocidade de A aqui está no mesmo tamanho da velocidade de B final, né? E a mesma coisa acontece aqui, ó. VB, certo? Vai estar do mesmo tamanho de VA2 aqui no instante 1 e no instante 2. Então, na colisão elástica, se as massas forem iguais, a gente tem a troca de velocidades, né? Elas estão indo em direção uma da outra, quando ocorre a colisão, elas vão em direções opostas com as velocidades trocadas. Esse é o tipo de colisão elástica. Para a colisão inelástica, né, que é esse caso aqui que eu estou circulando em preto agora, né, aí você percebe que já não há essa troca de velocidades, né? As velocidades já são menores aí, ó. Então, meu VA1, ó, ele passa, troca, né? A gente tem uma troca de energia, mas essa energia, parte dela é perdida. Né? Então, esse vetor aqui, ó, é diferente desse vetor. Então, existe uma perda de energia. E o VB1, ó, tem um vetor menor aqui, na hora que ela trocou energia com a velocidade, né? É diferente desse cara aqui do VA2, né, no instante 1 e no instante 2. Então, esse caso aqui é de colisão inelástica, tenho perda de parte da energia cinética. E no caso de colisão completamente inelástica, né, que é o nosso terceiro caso aí,
os corpos vão sair juntos, né? Então eu não tenho um corpo indo para a direita, outro corpo indo para a esquerda, né? Se eles tiverem uma colisão frontal. Aqui os dois corpos, né? Ó, eles vão estar juntos, né? A e B saem grudados aí e seguem seu caminho, né? Dependendo aí da direção que ocorre a colisão. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza, professor. Deu para pegar a ideia? Sim. Lembrando que eu não consigo ver o chat, gente. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, fale pelo áudio, por favor. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, né, de colisão inelástica, né, que é aquela colisão que eu tenho perda parcial de energia, né? Então, basicamente, ó, o meu momento aqui, né, a variação de momento tem que ser constante, significa que o momento total antes da colisão PI tem que ser igual ao momento total depois da colisão PF. Então, basicamente, uma representação esquemática, a gente tem isso aqui, né, ó, antes, que é a parte inicial, eu tenho dois corpos, né, ó, M1 e M2, o corpo M1, ele tem velocidade V1i, e o corpo M2 tem velocidade V2i. Né? Esses são os índices aí. O índice 1 é para relacionar o corpo 1 e o índice I é o instante inicial. E depois da colisão, né, eu vou ter aí o corpo M1 com uma velocidade V1f e o corpo M2 com uma velocidade V2f, certo? E aí eu vou avaliar a conservação do momento linear. Né? Então eu tenho aqui o momento de antes, que é P1i mais P2i, né, a parte inicial, antes, momento total, e o momento final, né, P1f mais P2f, certo? Somando aí o momento das duas partículas. Se eu tivesse uma colisão entre três partículas, eu teria que somar 3 momentos, 4 partículas, 4 momentos, e assim por diante. Então fica aí a somatória do momento total antes da colisão. E lembrando, né, que o nosso momento é sempre escrito como sendo massa vezes velocidade. Né? Então eu vou ter aqui, ó, que P1i é M1 V1i, P2i é M2 V2i, e P1f M1, opa, falei de verde aqui, M1 V1f e P2f é M2 V2f. Então essa é a equaçãozinha que eu tenho que resolver. Se eu conheço as massas e conheço pelo menos 2 velocidades, né, ou 3 velocidades aí, eu consigo descobrir qual que é uma quarta velocidade para estar resolvendo o probleminha. Né? Nesse caso aqui eu tenho que existe a não conservação de energia cinética, certo? O que pode acontecer aqui é o cara te fornecer o que a gente chama de coeficiente de restituição, né? Um Ezinho aqui. Ele pode te dizer que esse coeficiente, por exemplo, ele foi a energia cinética perdida, né? É da ordem aí de, por exemplo, 10%. Né? Então você pode colocar aqui que é a sua energia cinética inicial, né? Por exemplo, o K inicial, ela vai ser aí 0,9, né? Por exemplo, aí de um K final, né? O AK final vai ser perdido 10% aí de um K inicial. Então você pode fazer essa análise também aqui e depois avaliar em relação à conservação de energia, né? Se tiver uma variável faltando aí na hora de fazer a análise. Tudo bem? Beleza? Beleza. Um outro exemplo aqui, né? Na nossa colisão perfeitamente inelástica, né? Que é aquela colisão onde os corpos saem juntos aí depois da colisão. A gente vai fazer aqui a análise também da conservação do momento, né? Então, ΔP igual a 0, o P de antes igual ao P de depois. E aí eu vou ter antes da colisão, né? Ó, por exemplo, um projétil M1 com uma velocidade V1i e um alvo parado, né? Com massa M2 e velocidade V2i igual a 0. Depois que eles colidem, né? Eles saem juntos com uma velocidade Vzão aqui. Então, quando eu avalio a conservação de momento, basicamente estou fazendo aqui o momento antes, né? Eu tenho apenas o momento da partícula M1, porque a partícula M2 tem velocidade 0, e o momento de depois, né? Eles ficam M1 mais M2, que é a massa total,
vezes a velocidade do conjunto, né? E aí eu tenho a velocidade do conjunto, né? M1 V1 dividido por M1 vezes M2 V1i, né? Essa é a velocidade aqui. E uma das características aí dessa colisão do tipo perfeitamente inelástica é que a velocidade do centro de massa do sistema, ela é constante, né? Justamente aí porque eu tenho a conservação de momento. Então, se eu avaliar via centro de massa, né? Então, meu momento total aqui, ó, é emissão, que é a massa do sistema, vezes a velocidade do centro de massa, ok? Então, vai ficar ó, M1 mais M2, velocidade do centro de massa. Se o momento total é o P1i mais P2i, ok? Então, eu igualando as duas expressões, ó, essa expressão em vermelho aqui, com essa expressão aqui em vermelho também, né? Igualando as duas, eu consigo analisar, né, e encontrar uma expressão para a velocidade do centro de massa do meu sistema, né, que vai ser a soma dos momentos inicial dividido aí pela somatória das massas. Então, essa velocidade do centro de massa aqui, ela é uma constante quando eu avalio a colisão. Para a gente ter uma ideia de como isso acontece, né, olha só esse desenho aqui que está do lado direito do slide aqui que eu estou circulando em verde. Esse desenho aqui eu tenho justamente o caso, né, de um projétil colidindo com um alvo estacionário, que seria um alvo parado. Então, ó, o meu projétil aqui, que está em azul, né, ó, ele tem massa M1, né, e velocidade V1i. Então, aqui eu tenho diferentes instantes de tempo, né, ó, T1, vou chamar aqui de T2, T3, T4, T5, T6 e assim por diante, né? Cada fotinho aqui é um instante de tempo diferente. E aí, ó, o meu alvo tá parado. Você pode ver aqui que ele tá bem paradinho, né? O V2 aqui, ele não muda de lugar. E aí, o V1 se aproximando, ó, você vê que a velocidade do centro de massa, que é esse termo que tá aqui, ó, tem uma linha aqui de referência, né? Mas essa velocidade do centro de massa, o tamanho do vetor, ó, basicamente sempre constante, né? Aqui ocorre a colisão, né, dos dois, os corpos saem juntos, né? Então tá aqui a bolinha preta e a bolinha branca, e justamente que é uma colisão perfeitamente inelástica, os corpos saindo juntos e a velocidade final é a velocidade do centro de massa, é uma velocidade do tipo constante. Beleza, gente? Tudo bem? Tudo certo. Ok. Professor, Diga. eu lembro quando eu vi isso por fora, que quando você falou do coeficiente de restituição, ele é igual ao módulo da velocidade relativa de afastamento das moléculas dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Eu até usei isso no exercício da lista. Sim, você pode fazer assim também, né? Você pode usar isso, mas isso aí você consegue obter essa expressão, ela vem justamente da relação da energia cinética, né? Ali. Então, porque o momento é conservado, mas como a energia cinética não é conservada, se você colocar aquela porcentagem lá que eu coloquei lá, né? Que fazia lá o se for 10%, né? KI 0,9 de KF, lá. Aí você vai ter o seguinte, né? Você vai abrir a expressão aqui, vai ficar M1 V1 quadrado sobre 2i, né? M2 V2i quadrado sobre 2 é igual a M1 V1f quadrado sobre 2 mais M2 V2f ao quadrado sobre 2, né? Então, você pode cortar todos os meios, né? Aqui na jogada. E aí, por exemplo, se as massas forem iguais, né? Vamos considerar que as massas são iguais aí você cancela as massas também. E aí, ó, as velocidades, né? Você pode jogar todo mundo que é V1 para um lado aqui, né? Ó, fica V1i menos V1 quadrado i menos V1f quadrado, né? É igual a V2f quadrado menos V2i quadrado, né? E aí, em relação aos quadrados, né? Você vai ter aí, basicamente, é o módulo, né? Das velocidades, né? Então, em relação V1i e V1f, né? Em relação V2i e V2f, o quadrado de cada termo, basicamente, você está tirando o módulo, né? E aí, com a relação entre da porcentagem, né? Você consegue tirar essa equação que você comentou aí, né, que o pessoal chama de
da razão, né, entre velocidade de afastamento e velocidade de aproximação. Ela é definida dessa maneira. Mas aqui a gente não vai usar isso, né? Eu não preciso definir isso, né, porque a gente faz basicamente resolvendo o sistema linear. Essa é a ideia. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então tá bom. Vamos fazer um exemplo, né? Então a gente tem aqui o que eu chamo de pêndulo balístico, né? Isso aqui é bem característico aí de cair vestibular, segunda fase, né? O pessoal chama aí de pêndulo balístico. Ele é usado para medir a velocidade de projéteis, né? Quando a gente não tinha aí sensores eletrônicos para medir, por exemplo, a velocidade de uma bala. Então, qual que é a ideia de um pêndulo balístico? Eu tenho um bloco de madeira, tá aqui embaixo, aqui, ó, no desenho, né? Então, tá aqui um bloco de madeira. E é disparada uma bala, né? Que vai ser alojada no bloco de madeira. Então, quando a bala atinge o bloco de madeira, o bloco sobe de uma certa altura, né? Então, tem uma altura relativa aqui, onde ele estava parado, então ele subiu. E ele faz tipo um movimento de pêndulo, né? Ele sobe ali como se fosse um pêndulo. E aí, como eu tenho uma colisão que é do tipo perfeitamente inelástica, né? Os corpos vão sair juntos, a bala fica alojada no bloco de madeira, né? Eu consigo aplicar as equações da conservação de momento, né? E a velocidade do centro de massa sendo constante e também conservação de energia mecânica, e eu consigo descobrir qual que é a velocidade de uma bala, né? Então essa é a ideia aí do pêndulo balístico, né? Ele é um mecanismo aí para medir velocidade de projéteis. Tudo bem? Pegaram a ideia? Sim, professor. Sim. Então vamos lá, vamos resolver esse probleminha aí. Então, aqui eu tenho um grande bloco de madeira, de massa Mzão aí, 5,4 kg, pendurado em 2 cordas, uma bala de massa 9,5 gramas, né, disparada contra o bloco, fica incrustada na madeira. Com impulso, o pêndulo descreve um arco de circunferência, né, fazendo com que o centro de massa do sistema bloco-bala atinja uma altura máxima de 6,3 centímetros. Qual era a velocidade da bala antes da colisão, né? Então é justamente a ideia que eu tinha comentado agora há pouco. Então a gente tem que levar em conta 2 fatos aqui, ó. Primeiro fato: durante a colisão, a força gravitacional e a força das cordas sobre o bloco estão em equilíbrio, né? Isso significa dizer que durante a colisão o impulso externo total sobre o sistema do bloco bala é 0 e, portanto, o sistema está isolado e o momento linear total ele é conservado. Segundo fato: a colisão é unidimensional, né, no sentido em que a direção do movimento da bala e do bloco imediatamente após a colisão é a mesma da bala antes da colisão. Então, basicamente, tudo ocorre aí no eixo X. Então, a primeira ideia nossa é uma colisão perfeitamente inelástica, o momento é conservado, né, então ΔP igual a 0, o momento total antes da colisão é igual ao momento total depois da colisão. E aí eu vou aplicar a equaçãozinha aqui, né, ó. MV Mzinho, né? O Mzinho é o da bala. Tudo que é Mzinho é bala. E tudo que é Mzão é bloco, né? Então, ficou com esses subíndices definidos aqui. Então, M é Mzinho antes, Mzão, V Mzão antes, é igual a Mzinho mais Mzão, a velocidade do centro de massa, né? Já que a velocidade do centro de massa é constante para uma colisão perfeitamente inelástica. Resolvendo isso, né? Sabendo aí que o bloco está parado, né? Então, a velocidade Mzão antes é 0. O bloco está parado, a velocidade do centro de massa é igual a um Vzão, né, que eu vou chamar aqui, Mzinho sobre Mzinho mais Mzão, V Mzinho antes. Então, essa é a minha velocidade do centro de massa, que foi o que eu tinha acabado de discutir aqui nos slides anteriores. Agora eu vou considerar a conservação de energia mecânica, né? Então, variação de energia mecânica igual a 0, e significa que a energia mecânica embaixo do sistema é igual à energia mecânica no alto. Tudo isso aqui depois da colisão, né? Então, depois que colidiu, eu considero uma conservação de energia mecânica, tá? Então, eu tomo a altura inicial do bloco como nível de referência de energia potencial gravitacional igual a 0. Então, a energia cinética do sistema no início da oscilação tem que ser igual à energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Ok? Então, temos aqui, ó, energia mecânica no ponto A, né, que seria aqui imediatamente após a colisão. Então, é a potencial Mzinho mais a cinética Mzinho mais Mzão. É lógico que eu estou Mzinho mais Mzão porque é
imediatamente após a colisão. E a energia mecânica final, então, potencial gravitacional final, mzinho mais mzão, cinética final, mzinho mais mzão. Então, imediatamente após a colisão, esse termo aqui, ele é zero, né, porque a minha energia potencial gravitacional estaria no nível de referência, que é o nível mais baixo aqui do pêndulo, né? Então eu tomo esse cara como referência, o meu y igual a zero. E no ponto mais alto, né, aqui, o que vai acontecer? É como se eu tivesse um movimento de pêndulo, né? Então eu estou na amplitude máxima do pêndulo. Na amplitude máxima do pêndulo, a energia cinética é zero. Né? Porque eu estou ali basicamente na inversão do sentido de movimento, né? Ele estava subindo para depois voltar a pendular de volta, né? Então eu coloco a cinética igual a zero. O que sobra para mim é a energia cinética imediatamente antes da colisão, é igual à energia potencial gravitacional imediatamente depois da colisão no ponto mais alto. Então a cinética antes está aqui, ó, meio de mzinho mais mzão, vzão quadrado, né? Esse vzão é a velocidade do centro de massa, né? Uma vez que ela é constante ali ao longo da colisão perfeitamente inelástica. E a potencial gravitacional depois fica sendo mzinho mais mzão GH, onde H é a altura que o pêndulo subiu. Ok? Reorganizando os termos, né? Aí para a gente explicitar, eu vou pegar o Vzão, né? O Vzão está aqui, ó, que eu tinha encontrado no item anterior. Ele fica mzinho sobre mzinho mais mzão Vm antes. É justamente essa é a minha incógnita. É ele que eu quero descobrir. Então, substituindo esse Vzão aqui por toda essa expressão na equação desse Vzão quadrado, né? Ó, aí vai ficar, já isolando aqui o Vzinho, ficou mzinho mais mzão sobre mzinho, raiz de 2GH. Substituindo todos os valores que ele me fornece, né? A gravidade, a altura, a massa do bloco e a massa da bala, a gente chega numa resposta aí de 630 metros por segundo, né? Que é uma velocidade bem alta, aí é a velocidade da bala, imediatamente depois de ser disparada. Beleza, galera? Tudo bem? Beleza. Então, perceberam o que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa que a gente fez, conservação de momento linear, né? Então, sempre, em qualquer tipo de colisão, eu tenho conservação de momento. Então, apliquei a conservação de momento, descobri a velocidade do centro de massa, né? Já que é uma colisão perfeitamente inelástica, a velocidade do centro de massa é constante. E aí, depois que a colisão ocorreu, depois que os corpos estão juntos, aí eu aplico uma conservação de energia mecânica. Note que não é conservação de energia cinética, é conservação de energia mecânica, né? Eu tenho bala, bloco, né, para um sistema mais baixo e um sistema mais alto. Então, a partir dessa conservação de energia mecânica e usando a expressão da velocidade do centro de massa que foi encontrado no slide anterior, a gente consegue descobrir qual é o Vzinho, né, que é a velocidade da bala aí imediatamente antes de colidir aí com o bloco de madeira. Beleza? Tudo bem mesmo? Tudo tranquilo? Tudo bem, professor. Beleza. Pergunte. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos lá, mais exemplos agora. Então vamos falar agora de colisões elásticas, né, que são aquelas colisões onde ocorre aí tanto conservação de energia cinética quanto conservação de momento linear. São basicamente essas daqui, ó. ΔK e ΔP igual a zero, né? Então, energia cinética total antes da colisão, energia cinética total depois da colisão e o momento também aí conservado. Então, basicamente, ó, eu vou avaliar algumas situações. Primeira situação, alvo parado. Né? Então, se meu alvo está parado, ó, o V2i, né, que é a velocidade aí da massinha 2, é zero, né, e o meu M1 V1i, né, que é o meu projétil. Depois, eu vou ter um M1 V1f, que é a velocidade aí da bolinha 1, né, e o M2 V2f, que é a velocidade da bolinha 2. Então, vou avaliar aqui, conservação de momento linear. M1 V1i, eu só tenho o momento da partícula 1, né, porque a partícula 2 está parada, né, lembrando aí que o momento linear sempre definido como massa
vezes velocidade. Se a velocidade dele é 0, ele não tem momento, né? E energia cinética, a mesma coisa, né? Meio de mv². Se a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Então, a energia cinética antes é apenas a da partícula 1, né? A partícula 2 não tem nem momento, nem energia cinética antes, porque ela está parada. E depois da colisão, aí eu tenho, né? Momento final, M1V1F mais M2V2F, né? Que são os momentos aí das duas partículas final. E meio de M1V1F² mais meio de M2V2F², que é a nossa energia cinética final do sistema. Ok? Então, quem são as minhas incógnitas? Então, aqui, ó, V1F, V1F, V2F, V2F, que são basicamente as velocidades finais, né, das duas partículas. Então, perceba o seguinte, eu tenho um sistema linear, né, duas equações, duas incógnitas. Então, eu consigo reorganizar os termos, né, para estar aí resolvendo um sisteminha linear. Você pode substituir, se for um sistema com valores, né, logicamente, aí, se as massas possuírem valores e a velocidade inicial da bolinha 1 também é um valor conhecido, você já pode substituir por valores numéricos aí e estar calculando um sistema linear, né, da maneira que a gente aprende a calcular aí na disciplina de álgebra linear, né? Você pode escalonar, substituir, né, da maneira aí que melhor lhe convém. Só que aqui eu faço ele literal, né, para qualquer massa, aí, qualquer velocidade inicial. Se eu posso reescrever as equações 1 e 2, né, da seguinte maneira. Então, reorganizando essa equação 1 dessa maneira aqui, né, ó, jogando todos os termos que multiplicam tudo que é 1 de um lado, tudo que é 2 do outro lado, né? Então, eu reorganizo aqui a equação 1 e reorganizo a equação 2, né, também da mesma maneira, né, jogando tudo que é 1 para um lado e tudo que é índice 2 para o outro lado, ok? E aí o que eu faço é dividir uma equação pela outra, né? Então, se eu divido essa equaçãozinha aqui, ó, por essa outra, né, eu consigo igualar os termos, né, dos dois lados da igualdade, e aí a minha equação de V1F fica M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 V1I, e o V2F fica 2M1 dividido por M1 mais M2 V1I. Então, tá aqui as duas velocidades finais das duas partículas, reorganizando a conservação de momento linear e a conservação de energia cinética, né? Isso aqui resolvido aí de maneira literal. Tudo bem? Você pode usar essa expressão direta já, né? Sem medo de ser feliz aí, né? Porque ela é uma expressão genérica aí que vale para qualquer massa e para qualquer velocidade inicial aí, né, da partícula 1. Pode usar direta sem ter que resolver o sistema. Beleza? Beleza. Tá, então essa é a primeira situação, alvo parado. Segunda situação, se o meu alvo está parado e as massas são iguais, né, que é o jogo clássico de bilhar, né? O que acontece no jogo de bilhar? Já jogaram bilhar já? Todo mundo já viu aquela mesa verde com bolas e tacos para cima e para baixo ali, que a gente põe o copo de cerveja do lado ali, fica batendo, jogando? Todo mundo já jogou bilhar na vida, gente? Já. Mas o jogo de bilhar, eu digo o jogo de bilhar clássico, não aquele jogo de bilhar com bola branca. Já jogaram esse? Esse é o boteco raiz, né? Sabe, aquele que tem ali 5 bolas, 5 azuis e 5 vermelhas, ou 5 amarelas lá? Esse é raiz mesmo. Esse é o jogo de bilhar clássico. Por quê? Porque as massas são iguais, né? Você não tem a bola branca. A bola branca, ela é maior que as outras bolas. Concordam? Para quem já jogou com a bola branca é maior. Então, na bola branca, você cai, né, basicamente nessa situação aqui, né, onde as massas são diferentes, né? Agora, no jogo de bilhar clássico, onde as massas são iguais, aí você tem o que eu chamo de troca de velocidades, né? Então, por exemplo, se o alvo está parado, né, então, ó, tem o M1, V1I e o M2 está parado. Se ocorre colisão perfeitamente elástica, certo? Eu tenho aqui, ó, a velocidade V1F é 0 e a velocidade V2F é igual a V1I, né? Então, eu tenho aí justamente a troca de velocidades. Isso dá para acontecer também no jogo de bilhar com bola branca, né? Alguém aí já fez alguma situação, por exemplo, onde você bate
a bola branca, né? E a bola branca fica parada no lugar onde estava a outra bola. Já aconteceu com vocês alguma situação dessa parecida? Sim. Isso é justamente uma conservação de momento, né? Uma colisão perfeitamente elástica, mesmo com massas diferentes. Mas no jogo de bilhar clássico, que é esse das 5 bolas aí, o raizão de boteco lá, né? Esse sim é o jogo aí onde as massas são iguais, e aí eu tenho a troca de velocidades, ela acontece basicamente quase sempre. Uma terceira situação, né, é para quando o alvo está parado e a massa 2, por exemplo, é muito maior do que a massa 1. Né? Imagina uma bola de boliche e uma bola de tênis, né, uma bola de ping-pong, né, ou, por exemplo, uma parede, né, uma bolinha colidindo contra uma parede. Né, o que acontece? O objeto 2, né, como ele tem uma massa muito maior, ele basicamente não vai se mover. Né? E o objeto 1, ele vai voltar com uma velocidade no sentido oposto. Né? Então, ó, V1F é igual a menos V2I. Ele bate e volta. Certo? Então, isso aí acontece quando eu aplico nas equações aqui. Né? Então, aquelas equações que a gente fez resolvendo o sisteminha de maneira genérica, se você aplica as condições aqui, né, ó, as massas iguais e a massa M2 muito maior que a massa M1, você consegue chegar nessas situações aqui, né, envolvendo aí V1F e V2F, para quando o alvo está parado e as massas são iguais, e quando a massa M2 é muito maior que a massa M1. Então eu tenho esses 3 cenários aí, para quando eu tenho colisão perfeitamente elásticas. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Olha só. Imagina que eu tenho aqui uma colisão elástica unidimensional, né? Perfeitamente elástica. Então, eu tenho um objeto 1 aí, massa 2 kg e velocidades V1i 3 metros por segundo, e o objeto 2, massa 4 kg e velocidade V2i 1 metro por segundo. Ele pergunta aí qual é a velocidade V2F e V1F e qual é a velocidade do centro de massa. Tá? Então, basicamente, aqui o que eu fiz foi reescrever as expressões lá, né? Ó. Faço, como é uma colisão perfeitamente elástica, eu faço conservação do momento linear, faço conservação de energia cinética, né? Só que aqui agora a velocidade do bloco 2, né, da bolinha 2 aí, ela não é mais zero, né? Ela não está parada. Então eu tenho que levar ela em consideração. Tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Conservação de momento, M1 V1I mais M2 V2I, M1 V1F mais M2 V2F. Na conservação de energia cinética, meio de M1 V1I quadrado, meio de M2 V2I quadrado, igual a meio de M1 V1F quadrado, mais meio de M2 V2F quadrado. Perceba que tenho índices para as massas, massa 1, massa 2, e eu tenho índices inicial e final. Tem que tomar um cuidado para não se confundir com os índices, certo? Esses caras, porque às vezes você pode reescrever a equação, né? Fica subíndice aqui, subíndice colar, né? E tem subíndice termo ao quadrado, né? Então fica aí uma notação um pouquinho carregada. Então tem que tomar um cuidado aí na hora de estar escrevendo o sisteminha. De novo, se eu fizer ambas as equações, né? Ó, jogo todo mundo que é índice 1 para o lado esquerdo, né? Jogo todo mundo que é índice 2 para o lado direito, isso aqui na equação do momento. Jogo todo mundo que é índice 1 para o lado direito aqui da energia cinética, todo mundo que é índice 2 para o lado esquerdo aqui da energia cinética, né? Lógico que a energia cinética eu já cancelei os meios, né? Ó, todo mundo tem o meio multiplicando aqui, então eu já posso cancelar esse meio fora aqui. E aí o que eu faço? Eu divido de novo, né? Divido uma equação pela outra e consigo descobrir quem que é o V1F, certo? Ele fica com esse termo aqui, ó. Essa é a expressão mais genérica possível, e o V2F também, dessa maneira aqui, a expressão mais genérica possível. Né? Logicamente aqui que esses termos aqui tem um passo que eu omiti aqui, né, na divisão de uma pela outra, né? Você tem que dividir e reorganizar os termos, né? É igual aparece nos livros, né? É fácil ver que, né? Você pula umas 3, 4 páginas de conta ali e chega na expressão das velocidades, né? Então, né? Sempre tem lá o livro, né? O cara tá lá com
com uma derivada de exponencial, não sei o quê, aí chega lá, fácil ver que cai numa expansão em série ali com infinitos termos, né? Então a gente tem aqui esse passo obtido, mas basicamente o que você pode fazer é usar essa expressão direta aqui, né, das velocidades aí, sem medo de ser feliz, pode usar ela tranquilo. E aí, a partir dessa expressão, eu vou substituir os valores, né? Ó. Então, massa 1, tudo que tem massa 1 aqui, ó, tá valendo 2 quilos. Massa 1, massa 1, massa 1. Aqui tem um 2 aqui, esse 2 não é da massa 1, é 2 vezes M2. Aqui, massa 1, 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 né? Tudo que tem 2 aqui. E as massas 2, né? Ó, M2, 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 que é 4, né? Ó. Aqui também M2, 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 valendo 4. Certo? E as velocidades, né? Eu tenho velocidade V1i, vou pegar outra cor aqui, ó. V1i valendo 3, né? E eu tenho o V2i. Vou dar de cor aqui. V2i valendo 1. Tá aqui o nosso V2i. Fazendo a continha com os valores, né? A gente vai chegar aí que o nosso V1f vale 0,33 metros por segundo e o V2f vale 2,33 metros por segundo. Essa é substituindo os valores já nas expressões aí das velocidades. Então esse é o nosso item A do exercício, né? Encontrar as velocidades finais aí das duas bolinhas. No item B, ele pede a velocidade do centro de massa, né? Então eu posso fazer a expressão do centro de massa, né? Ó, a soma das massas com a velocidade, né? Então, ó, M1V1 mais M2V2 dividido pela massa total, né? Das duas bolinhas aí. Só que eu posso, como é uma conservação de momento linear, tanto faz se eu uso a velocidade inicial quanto a velocidade final, né? Porque a velocidade do centro de massa é para ser constante, né? Sempre quando ocorre conservação de momento, eu tenho apenas forças internas atuando no sistema. Então, se tem apenas forças internas, as forças externas é igual a zero, né? O meu ΔP aqui, ele é zero, né? Lembrando aí que se eu tiver aqui o meu o momento, né? A derivada da força em relação ao tempo é igual ao momento, né? E aí, na verdade é o contrário, né? dP dt igual a F. Aí. Então, a derivada do momento é igual a força, né? Então, se o momento é zero, né? Derivada de zero aí, constante, a minha força aí, ela não tem aceleração, né? Então, a minha força vai ser zero. Basicamente, eu não tenho força externa atuando no sistema, por isso que a velocidade do centro de massa, ela é constante. E aí, nessa expressão aqui, eu posso usar V1 e V2, tanto faz inicial ou final. Eu fiz a conta com os dois aqui, só para vocês verem, né, que ela vai bater tanto com o inicial quanto o final. Então, se você usar o V1i e o V2i, né, que são 3 e 1, a velocidade do centro de massa vai dar 5/3, e você usar os valores que nós calculamos ali no item anterior, o V1f e o V2f, né, que são 0,33 e 2,33, isso aqui também vai dar 5/3, ou seja, a velocidade do centro de massa, ela é constante aí ao longo da colisão. Maravilha, jovens? Beleza? Tudo certo? Tudo certo, professor. Maravilha. E o nosso último slide, né? Se eu tiver uma colisão bidimensional, lembrando aí, né, que o momento é uma variável vetorial, né? Então eu posso estar fazendo uma análise aí bidimensional, né? Lembra do coco explodindo lá, né? Da aula passada, né? Basicamente aí eu tenho momento direção X e direção Y, e aí eu aplico a conservação de momento também nas duas, né? Então imagina, por exemplo, que eu tenho agora uma bidimensional, né? Que é o caso da sinuca, né? Quando uma bola vai para cada lado, né? Então eu tenho aqui, ó, uma partícula 1 colidindo com um alvo parado, né? Um M2 aqui parado,
E aí o que vai acontecer? Cada partícula vai para um canto, né? O V1F vai para esse canto aqui e V2F vai para cima, né? Então cada bola vai para um lado, tem um espalhamento, certo? E aí de novo, né? Se é uma colisão do tipo elástica, eu vou considerar aqui, ó, conservação do momento linear, 0, né? E conservação de energia cinética também aqui igual a 0, né? Então eu vou ter aqui, ó, P1i, P2i, P1f, P2f, momento linear inicial e final, né, para as partículas 1 e 2. E a energia cinética, a mesma coisa, né, ó, K1i, K2i, energia cinética inicial, e K1f, K2f, energia cinética final. Só que acontece aqui, esse P1i e P2i, eles estão nas direções X e Y, né? Então eu vou ter que decompor o momento aí nas direções X e Y. Bom, inicialmente é fácil, porque no inicial, como o V2i é 0, certo? Esse cara aqui já é 0 já, certo? Então, o momento aí da partícula 2 é 0, tanto em X quanto em Y. Então, nem me preocupo, né? Tanto é que na parte em Y aqui, ó, já é 0 desde o começo, ok? E no momento 1, certo? A minha bolinha, ela tá vindo apenas na direção X. Então, a velocidade é apenas o V1x aqui. Então, o meu momento no X é apenas o momento da partícula 1. M1V1i, porque ela já está aqui na direção X. Depois da colisão, aí eu preciso decompor os vetores. Então, basicamente aqui, ó, o V1, ele vai ter coordenadas V1x final, e ele vai ter coordenadas V1 y final. Né? Note que o V1y final, ele é negativo, porque ele está apontando no eixo y para baixo, certo? Então, ó, menos M1 V1f seno θ1, né? Porque ele tem aqui um ângulo de espalhamento θ1, então ele vai estar com o seno de θ1, certo? Nosso V1y aqui, e, opa, o ângulo está aqui, né? θ1. Aí. E ele está apontando para baixo. O V1xf é positivo para direita. Então, ele tá aqui, ó, M1 V1f cosseno θ1. Né? Está relacionado aqui com o cosseno do ângulo θ1. Para a partícula 2, né, eu vou ter de novo aí, ó, coordenadas V2fx e coordenada na vertical V2fy com o ângulo θ2. Aqui. Reorganizando em relação aos triângulos retângulos, né? Ó, então, a velocidade em x está com o cosseno de θ2, M2, V2f, cosseno θ2, e para a parte em y, né? Y positivo para cima, M2, V2f, seno de θ2. Então, as equações do momento estão aqui, né? Discretizadas em x e y para cada partícula antes e depois da colisão. Então, tem que fazer uma análise vetorial para o momento. Para a energia cinética, segue basicamente a mesma ideia que a gente fez aí nos outros exemplos, né? Como a partícula 2 está parada no começo, ela é 0, aqui, e aí fica só, né, a energia cinética da partícula 1 inicial, energia cinética da partícula 1 final, energia cinética da partícula 2 final. Aqui, as velocidades, eu vou usar o módulo da velocidade, né? Qual que é o módulo da velocidade? Então, ó, V2F vai ser aí raiz quadrada de V2fx ao quadrado mais V2fy ao quadrado. É um termo aí com 4 subíndices, né? Basicamente o módulo da velocidade. Para a velocidade 1, a mesma coisa, né? A gente aí vai estar com o módulo da velocidade em relação às duas componentes. Então, o que acontece? Se você pegar essas três equações aqui, ó, x e y para momento e a equação da energia cinética, ele é um conjunto de 7 variáveis, que são as duas massas, velocidade 1 inicial, velocidade 1 final, velocidade 2 final, e os dois ângulos, θ1 e θ2. Então eu tenho 3 equações e 7 variáveis. Eu só consigo resolver esse problema, né, se eu conhecer pelo menos 4 variáveis. Então, se eu conhecer as duas massas e conhecer os dois ângulos de espalhamento, eu consigo descobrir
quais são as velocidades, né, inicial e final das duas bolinhas aí. Então, eu preciso estar aí no conjunto de 7 variáveis, 3 equações, pelo menos conhecer 4 variáveis. Beleza, galera? Tudo bem? Beleza, professor? Certinho? Ficou alguma dúvida aí, gente? Sim, professor. Certo? Bom, basicamente é isso então, né? Essa semana eu não vou dar exercício semanal aí, vocês já estão com a lista, tem a prova também, então fica aí de brinde aí, né? Os exercícios semanais não tendo aí essa semana. Beleza? Beleza. Ok. Tudo tranquilo mesmo, gente? Maravilha? Certinho? Tudo certo. Agora que eu tô vendo o chat aqui, eu saí da tela. Isso. Marília, eu tô melhor já. O efeito da vacina foi só no dia, na noite e no outro dia aí. Foi bem. Escalafrios aí, passei gemendo e tremendo a noite inteira aí, mas foi. Já estou melhor já. Beleza, então, galera? Combinados, então, assim? Então, a prova na terça-feira. Quer que eu coloque a prova pro. Não, eu vou manter as aulas no Zoom. É porque hoje tava dando pau aí. Não sei se você tava na aula desde o começo, Guilherme, lá. Você viu que tava dando pau, não tava conseguindo compartilhar, né? Então, hoje, extraordinariamente, foi aqui no Meet. Eu odeio o Meet, eu não gosto do Meet, na verdade. Eu prefiro usar o Zoom. Mas a gente vai tentar manter o Zoom sempre aí, né? Hoje foi um extraordinário aí, diferente, só. Beleza? Então, vocês preferem que eu poste a prova às 8 da manhã, na terça? Melhor já? Pode ser? Então tá. Então eu já deixo ela habilitada para começar às 8. Então, porque vocês já estão com ela livre, né? Com o tempo livre, já vai aí começando a fazer já. Maravilha, então, beleza? Então é isso, galera. Então, se cuidem aí, tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, me mandem lá no grupo de WhatsApp lá. Ok, Mara- até mais, professor. Bom final de semana. Falou, bom fim de semana. Tchau. Valeu. Até mais, galera. Tudo de bom.